gravando. Começou. Então, isso, ok. Beleza, então. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos. A gente vai dar início aos cursos de educação continuada da SBOT Santa Catarina. Hoje seria o primeiro do ano, no módulo quadril. Tá? E antes de a gente iniciar, eu gostaria de convidar o Dr. Henrique Eisenberg, que é o presidente da SBOT Regional Santa Catarina, para nos dar uma palavra. Boa noite a todos, é uma grande honra e um prazer receber vários colegas aí que eu vejo de todo o Brasil, de toda Santa Catarina. Queria dar os parabéns ao Renato aí por esse primeiro curso e ao Luiz Fernando Funchal, nosso diretor científico, por esse curso de educação continuada da SBOT, que tem a presença do Dr. Marcos Giordano, do Rio de Janeiro, do Fernando Pina, de Florianópolis, e do Renato Locke, de Florianópolis. Esses cursos vão acontecer ao longo de todo o ano e também acontecerão as atividades científicas da Regional de Santa Catarina. É a nossa regional promovendo educação científica continuada para todos os associados e compartilhando com todos os colegas ortopedistas do Brasil. Queria já de imediato passar a palavra para o Dr. Luiz Fernando Funchal e de antemão dar os parabéns para ele pela iniciativa de convidar nomes tão ilustres para compor aí as mesas científicas durante o nosso ano aí de educação. Um abraço, Fernando. Um abraço, Renato. Obrigado. Uma boa noite, obrigado, doutor Henrique, é o nosso presidente. Realmente a gente está se esmerando aí, acho que toda a nossa diretoria, em tornar realmente o mais profícuo possível a nossa regional e principalmente com o curso agora que a gente vai iniciar com a parte do quadril, né, educação continuada por especialista, que era uma coisa que o especialista reclamava, que às vezes existiam muitos cursos, na verdade, generalistas, mas o especialista acabava ficando em segundo plano. A gente escutou isso e a gente resolveu promover em todas as áreas, né? E a gente está começando hoje com o quadril, até por uma própria ideia do Dr. Renato Locke, né? O que tornou, então, a gente ter essa ideia de fazer isso para todas as outras áreas da ortopedia. Então, eu agradeço muito a toda a presença. A gente vê que a presença já está bastante grande para uma área de especialidade. Eu vou passar o comando a você, Renato, e agradeço a presença do Pina e do Giordano, que, na verdade, estão aí à noite agora, né, além de todos os participantes, para a gente aproveitar. Uma boa noite a todos e um bom proveito. Obrigado, Dr. Funchal, Dr. Henrique, pelas palavras. Então, a gente vai dar início então, ao nosso curso de Educação Continuada. Os nossos convidados de hoje, então, o Dr. Marcos Giordano, que é chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital da Força Aérea do Galeão, no HFAG, no Rio de Janeiro, é chefe dos grupos do quadril e de trauma, do HFAG também, e presidente da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Quadril. Também o Dr. Fernando Pina Cabral, que é médico ortopedista do Hospital SOS Cardio, que é membro também do grupo de quadril do Hospital Regional São José e mestre em Ciências Ósseo-Musculares pelo Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia, membro da SBOT e da SBQ. Então, o tema da noite é a artroplastia de quadril pela via de acesso anterior com a técnica AMES. Serão 4 aulas e depois a gente fará uma discussão breve de alguns casos para ilustrar um pouco melhor o assunto. Então, para começar, o Dr. Marcos Giordano vai nos falar sobre o histórico da via de acesso anterior. Dr. Marcos, convido a... Renato, muito obrigado aí pelas palavras, pela apresentação. Queria agradecer também ao Henrique, nosso ilustre presidente da SBOT, e ao Funchal, né, que representa a comissão científica aí da sociedade, num grupo de pessoas aí tão bem capacitadas e tão bem formadas. É uma terra muito boa, né, Renato? Porra, muito boa. Eu recentemente tive a oportunidade de visitar, já estou com saudade de Jurerê e do Aqua. Mas não só disso, na verdade a saudade mesmo é dos amigos verdadeiros, né? Os amigos aqui que deixam saudade. Mas eu vi que o Funchal ele tá como tela de fundo lá não sei se é o campo do Avaí, né? Deve ser o campo do Avaí. Depois ele pode me corrigir.
mas o futebol de Santa Catarina já não posso dizer tão bem assim, mas apesar da Chapecoense ter brilhado aí mais uma vez, né? Brilhou. Beleza, vamos lá. Dá para ver a tela aí? Sim, estamos vendo. A projeção tá boa, Renato? Me dá esse feedback, por gentileza. Tá boa, sim. Não, a projeção tá boa. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre o histórico da artroplastia total de quadril por acesso anterior. Tá? Eu represento, como o Renato falou, o Hospital de Força Aérea do Galeão. Os colegas marcados em vermelho fazem parte do grupo de quadril e os residentes em vermelho são os especializandos. Como conflito de interesse, eu tenho que falar para vocês que eu represento essa técnica na América Latina, o primeiro centro de referência na América Latina, já em 2014. Né? Então, tem um cunho, né, científico voltado a isso. Bom, a gente está em 2021 e a gente está discutindo ainda, né? Tem muita gente incrédula que questiona acesso anterior para artroplastia total do quadril. Será que isso funciona? Muita gente ainda tem esse sentimento, não só na ortopedia, mais especificamente até para a própria área do quadril. E a gente vive uma era que é a era do conhecimento, em que a informação está na ponta dos dedos. Né? E as pessoas estão curiosas, estão cada vez mais buscando a informação. O problema é que nem sempre a informação é de qualidade, né? E aí a coisa acaba também não se impulsionando, talvez, do jeito que fosse. Se a gente, hoje em dia, já tem essas dificuldades todas, vamos retornar para 1947, numa Europa pós-guerra, né? Uma Europa ocidental totalmente destruída. 47 foi o lançamento lá do Plano Marshall, de reconstrução da Europa, né? A mentalidade industrial, produtiva, era o fordismo. Haviam muitas mensagens de esperança no pós-guerra, então era uma sociedade muito tradicional ainda, com valores muito conservadores. Em 1947, uma pessoa à frente do seu tempo, uma dessas, né? Muitas que a gente, felizmente, a humanidade nos dá, chamado Robert Judet, cirurgião francês, ele realizou, naquela época já, em 1947, a primeira artroplastia total do quadril por um acesso anterior, no Hôpital de Garches, em Paris. E ele vinha de uma estirpe ortopédica, né, considerável. Ele era filho de Henri Judet e irmão de Jean Judet, eram os irmãos Judet, né, os frères Judet, né? E o Robert Judet, e eles também tiveram descendentes que continuaram militando na ortopedia. Mas o Robert Judet, que é esse aqui, foi quem tomou essa iniciativa de fazer a artroplastia do quadril em 1947, usando a mesa ortopédica que seu pai, Henri Judet, havia desenhado e montado para os procedimentos ortopédicos. E ele usou a mesa para fazer. Vocês vejam que era uma parafernália, né? Naturalmente, isso é uma imagem que eu consegui buscar de livro, e o acesso anterior não era com o paciente em posição prona, era em posição supina, era em decúbito dorsal mesmo. Mas o Robert Judet, ele foi além disso. Ele percebeu que, pelo acesso anterior, as próteses com hastes retas eram mais difíceis de se colocar, a agressão era maior. Então, ele, junto com o acesso, ele desenhou essa prótese, que ele chamou de prótese Coma protese, ou virgule, né, que é a prótese em vírgula, né, em que ele começou a utilizar pelo acesso anterior. Obviamente que os resultados não podiam ser bons, né, que essa prótese, ainda mais com os materiais utilizados, né, provavelmente material, quer dizer, provavelmente não, os materiais eram ruins, né, então a via de acesso era boa, mas a prótese era ruim, então os resultados naturalmente não foram bons naquela época. E se confrontaram com os resultados do Chanley, que tinha uma via de acesso muito mais invasiva, né, propondo até a osteotomia do trochanter maior, e depois toda aquela amarração, que envolvia uma certa complexidade, mas o conceito de prótese era melhor, né? O Chanley, como todos nós sabemos, introduziu o conceito da baixa fricção, cabeça 22,225, e introduziu o polietileno em substituição ao Teflon. Então, o desgaste era muito menor, né? Então,
é óbvio que, como a nossa sociedade desde sempre vive pelos resultados, e mesmo pessoas, os ídolos, eles quando têm maus resultados, eles são crucificados, é claro que o acesso anterior, os resultados não estavam sendo bons, e aí o acesso foi meio que abandonado. Mas o acesso anterior, na verdade, quando o Robert Judet fez, ele usou o intervalo de Ritter, descrito por Ritter, já nos idos do século XIX, em Leipzig, na Alemanha, cirurgião alemão, e que depois esse acesso de Ritter, que é um corte mais curto, distal, né, e um pouquinho mais lateral da perna inferior do Smith-Petersen, é também conhecido como short Smith-Pitt, né? E o Judet usou esse acesso. Mas como os resultados iniciais, como eu disse, não foram tão bons, tão animadores, poucos perseveraram na escola de Judet. Só o pessoal lá da França mesmo, né, os alunos do Judet e alguns outros centros, ou poucos centros da França, continuaram a fazer artroplastia por acesso anterior. Até que, em 1981, um cirurgião norte-americano da Califórnia, que todos nós conhecemos, o Dr. Joel Mata, ele foi visitar o serviço do Judet. Não especificamente o Judet, ele foi visitar um cirurgião que também todos nós conhecemos, um outro sujeito certamente à frente do seu tempo, que era o Dr. Émile Letournel, né? E ele foi visitar o Dr. Émile Letournel para conhecer um pouquinho sobre como é que era a técnica dos franceses para tratar as fraturas da pelve do acetábulo. Ele não foi lá visitar o serviço do Letournel e do Judet para ver próteses de quadril. Ele foi para ver a técnica em relação às fraturas pélvicas e acetabulares. E aí, ele estando lá, ele viu que as cirurgias, as artroplastias no hospital eram feitas também pelo acesso anterior. E ele ficou bastante curioso, gostou. A primeira impressão que ele teve foi uma impressão muito satisfatória, mas essa ideia ficou latente. Nesse momento, o próprio Letournel já tinha desenhado uma mesa diferente, né, que era a Tasserie Table, né, que era uma mesa menos volumosa e sem apoio dos pés, aqui nos pés, então era mais fácil de se utilizar, era mais adequada. E o Letournel, na verdade, ele enfatizava, diferentemente, eventualmente, dos cirurgiões anteriores, a preservação a todo custo do tensor da face lata. Então, foi aí primeiro a pessoa que começou a valorizar mais o tensor na abordagem anterior. Beleza. Aí o Joel Mata voltou para os Estados Unidos e ele só foi fazer a primeira operação nos Estados Unidos de artroplastia total do quadril por acesso anterior em 1996. Por quê? Ele ficou com aquela ideia na cabeça, mas deixou isso latente. Até que ele recebeu uma paciente, uma francesa, no consultório dele, que tinha operado um lado, né, acesso anterior na França, pela equipe do Dr. Judet, e ela queria operar o outro lado, também pelo acesso anterior. E chegou para o Mata e falou, eu quero fazer a prótese com você, porque eu sei que você é um bom cirurgião, mas eu quero fazer pelo acesso anterior. E eu sei que você já tem algum conhecimento do acesso anterior. Aí o Mata pensou e acabou encarando o desafio e fez, em 1996, de uma maneira um pouco inusitada, a primeira artroplastia total do quadril nas Américas, né, pelo acesso anterior, usando uma técnica com mesa, que era o que o pessoal usava. E essa coisa do acesso anterior foi só crescendo de lá para cá, né? Você vê, esse cirurgião lá do Rush, em Chicago, Dr. Richard Berger, ele já pensava nisso, fazendo essa abordagem anterior minimamente invasiva. É claro que o Berger ele propôs algo diferente, ele fazia dupla abordagem, um acesso anterior pequeno, de 4 a 5 centímetros, para botar o componente acetabular, e fazia depois uma abordagem pequena, de 2 centímetros, para colocar a haste femoral. Era mais complicado e os resultados eram mais problemáticos, então houve mais complicações com essa técnica. Não era exatamente a técnica do acesso anterior que a gente conhece. O próprio Joel Mata, ele desenvolveu mesas diferentes, ele desenvolveu a mesa que ele chamou de ProFracture em 2003, e em 2005 ele desenvolveu a HANA Orthopedic Table, que é Hip and Knee Arthroplasty Orthopedic Table, né? E são mesas magníficas, né? Que realmente permitem ao cirurgião, praticamente o paciente fica com o corpo levitado, né? Mas isso acontecia nos Estados Unidos e ele fazendo acesso anterior. E como é que as coisas estavam acontecendo na França? E na França, como é que a coisa ia? Na França, que eram os idealizadores, um sujeito também bastante inquieto, né, chamado Frédéric Lode, cirurgião francês, extremamente habilidoso também,
Ele era da escola do Judé, do Letournel, foi discípulo dos dois, e ele já pensava em algumas soluções mais simples para fazer a cirurgia por acesso anterior. Então, ele já pensava, ao invés da mesa, a Tasserite do Letournel, ele pensava em acoplar alguns dispositivos na mesa, né, para poder fazer o acesso anterior de uma maneira mais simples, menos complexa. Até que ele conseguiu se juntar a uma importante empresa de material que estava crescendo muito na Europa, de material, a Medacta, que é uma empresa suíça, e de lá para cá crescendo cada vez mais, e aí eles desenvolveram juntos o que eles denominaram MLP, que é Mobile Leg Positioner, que é esse instrumento, esse dispositivo que se acopla a qualquer mesa cirúrgica e facilita muito a realização da cirurgia por técnica anterior, a técnica que, na verdade, eu utilizo. E, junto com isso, a empresa, obviamente, e o Dr. Frederic Lode ajudou também a empresa a desenvolver todos os instrumentais com offset, angulados, para facilitar e promover a mínima agressão às partes moles, assim como as hastes foram sendo desenvolvidas para o acesso anterior. E a empresa, né, ela se desenvolveu nisso, fazendo também vários cursos em cadáver, que eles chamam de Learning Centers. E a técnica, naturalmente, a partir daí, foi cada vez mais difundida na Europa. Né? Nos Estados Unidos, vários cirurgiões, o Parvise também, 90-95% das artroplastias dele ele faz por anterior. Né? O Cláudio Dora, o Vier, o Benoit Cossimot, lá de Raguenau, né? E o próprio Frederic Lode. Então, quer dizer, na verdade, eu tive já a oportunidade de visitá-los todos, né? E em 2011, especificamente, em outubro de 2011, eu tive num curso em Tours, na França, um desses learning centers lá, em cadáveres, e foi o meu primeiro contato com essa técnica especificamente. Eu já tinha ido a Chicago ver o Richard Berger, né, uma rápida passagem, mas não me empolguei. Né? Mas quando eu fui para Tours e realmente eu vi essa técnica com esse dispositivo, né, com essa mesa, né, desenvolvida, eu achei que realmente era uma técnica altamente factível e que poderia promover resultados altamente satisfatórios. Até que, menos de 6 meses depois, 7 de maio de 2012, no Hospital de Força Aérea do Galeão, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira operação por essa técnica na América Latina. Né? E no dia seguinte, a gente fez o primeiro curso AMES também na América Latina, com transmissão ao vivo da cirurgia para o auditório, como vocês estão vendo. Essa é a transmissão que a gente teve a oportunidade de gravar, que foi a cirurgia no dia 8 de maio, no dia seguinte à primeira cirurgia. E as boas notícias é que de lá para cá a gente já fez cerca de 600 casos e os resultados são bastante satisfatórios. Para terminar essa apresentação, eu não podia deixar de fazer uma menção honrosa, porque no nosso meio, apesar de eu ter tido a oportunidade de trazer essa técnica específica do acesso anterior, que a gente chama de AMES, o acesso anterior ele já vinha sendo feito sem mesa. Né? Então, principalmente na Universidade de São Paulo, no HC, né? E aí eu trouxe esse trabalho para lembrar o Dr. José Lage, né, que a gente sabe é pai do Lafayette Lage, é um colega da ortopedia, que eles publicaram esse artigo em 96 para dar visibilidade ao que o Lage já propunha, né, no final da década de 50. O Lage propôs uma prótese que ele desenhou, né, para substituição, e ele fazia essa prótese pelo acesso anterior, mas, obviamente, com uma técnica completamente diferente da que a gente faz hoje em dia, porque fazia sem nenhum dispositivo especial para isso. Né? E essa era a prótese do Lage. Então, era basicamente isso. Eu acho que isso é uma breve história. E eu queria fechar com essa frase: ainda que teus passos pareçam inúteis, vá abrindo caminho, como faz a água, que desce cantando da montanha. Outros te seguirão. Eu acho que a ideia é essa, né? Eu acho que de 2011, 2012 para cá, eu tenho conseguido abrir alguns caminhos. As pessoas estão cada vez mais simpáticas à técnica anterior e meus residentes já saem do meu hospital já há algum tempo fazendo artroplastia por acesso anterior e, de alguma maneira, eu estou contribuindo para desenvolver essa escola de acesso anterior no Brasil, que efetivamente a gente não tinha. Nós somos uma
uma classe de cirurgiões que a grande maioria ainda é adepta da escola norte-americana do acesso posto-lateral e tem uma parcela muito grande também que é adepta da escola europeia das abordagens laterais ao quadril. Então, quer dizer, de alguma maneira eu estou conseguindo desbravar esse caminho, já são várias pessoas que estão seguindo esses rumos. Obrigado. Obrigado, doutor Giordano, pelo histórico da técnica, e parabéns por ser o pioneiro nela no Brasil. Agora, dando seguimento, o doutor Fernando Pina vai nos falar sobre a anatomia e a via de acesso. A gente dá continuidade aí no nosso curso. A tela entrou aí? Sim, estamos. E o áudio está bom? Está bom, sim. Eu estou fora de casa, estou no hospital. Bom, entrou aí, né? Tá certo aí, Locke? Está tudo bem? Tudo bem. Eu represento... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer... Fernandinho, Oi? Você está apresentando em modo de apresentação, está aparecendo na tela seguinte. E aí, eu não sei mexer nisso aqui, não. E agora? Tem que ir naquele íconezinho da apresentação mesmo, não botar a apresentação, treinar a apresentação. Isso aqui é o problema de você... Sai da apresentação outra vez. Isso aqui é o problema de sair de casa, né? Não sei, desculpa, eu estou fazendo esse comentário, mas não sei se só para mim estava. Acho que não, né? Aparecendo. Estava aparecendo para mim também. Agora apresenta, só projetar. Vai na telazinha lá embaixo. Não tem nesse computador, que beleza. Ou lá em cima. Lá em cima. Apresentar. Eu vou fechar tudo, porque senão não vai. Olha só, mas dava para ver, Fernando, dava para ver. A única coisa é que a gente vê o slide seguinte, entendeu? E fica um pouquinho menor, mas dá para ver. Não, mas não é legal. Calma aí, só um segundo. Eu vou conseguir. Esse negócio de mudar de casa é um problema, né? Sim. A gente às vezes não encontra o que precisa. Vamos lá que eu vou conseguir. Se tu quiser deixar daquele jeito ali, o slide fica bem pequenininho, nem dá para ver o próximo. É porque ele não está permitindo que eu tenho, eu acho que eu tenho que fechar tudo, né? Ou só vai clicando na lateral aqui, ó, na barra, que ele vai mudando aqui para a gente, está no tamanho bom. Tá no tamanho ideal agora? Não, tá quase tela cheia. É porque ele está passando o... Só um segundinho. A gente no Zoom também, Fernando, se precisar, a gente tem como aumentar um pouquinho a tela aqui, cara. Porque você não está... Na verdade, você não está botando no modo apresentação. Mas a gente tem como aumentar a tela. Ele está no tamanho... Agora foi. Foi, agora. Agora tá bom. Agora está grande? Tá. Ok, vamos lá. Bom, agradecer a SBOT de Santa Catarina, pedir desculpa por esse pequeno atraso aí, eu estou no hospital ainda, eu estou fora de casa. A diretoria, né, da SBOT de Santa Catarina, o doutor Henrique Eisenberg, doutor Funchal. Queria agradecer também a Hospitália, né, por essa iniciativa de trazer a técnica ANGS aqui para Santa Catarina, o investimento que eles fizeram, e desde que eles fizeram esse investimento, para mim foi... Eu sempre tentei convencer o Locke, né, e o Giordano, que é o grande amigo, e que foi o grande incentivador para que eu fizesse essa via de acesso. Foi lá que eu assisti minha primeira cirurgia e tive o prazer, né, que o Dr. Giordano já é um grande amigo há muitos anos, né, e por conta dele eu consegui fazer esse treinamento na Medacta e aprendendo essa técnica. Mas foi o que ele falou, não adianta a gente achar que isso não é um novo paradigma. É um novo paradigma, é uma técnica completamente diferente do que a gente está acostumado. Se a gente não aceitar isso, fica difícil você iniciar esse novo projeto, né? Eu me sinto, quando eu comecei, eu me senti assim,
né? Um peixinho fora d'água pulando para um outro aquário, né? Hoje em dia estou aqui em Santa Catarina, o grupo de cirurgiões de quadril que eu faço parte, e até os colegas aqui de Santa Catarina, né? No grupo lá, eu fiquei tomando pancada sozinho. Eu espero que até o final dessa apresentação aí eu consiga convencer algum cirurgião, algum peixinho aí a pular nesse aquário junto comigo para não ficar apanhando sozinho. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. E foi como eu falei, a Medacta, ela sempre propôs isso, que você assistisse um cirurgião de quadril, primeiramente, fazendo essa via de acesso. Eu tive o prazer de que fosse meu amigo Jordano, né? Eu fui lá no Hospital da Aeronáutica assistir ele fazendo algumas cirurgias brilhantes. E, a partir daí, eles te permitem visitar, fazer esse curso, né? Que são de 2 dias, tendo as aulas teóricas e depois, no dia seguinte, aula prática. Jordano, eu também fui lá em Tours, né, que essa é a faculdade de medicina deles, né, com um laboratório de anatomia fantástico, e a gente treina no cadáver com todo o instrumental, faz a cirurgia toda, né? Então, para falar um pouquinho da anatomia e da via de acesso, foi como você falou, Reuter, esse médico alemão, foi o primeiro a descrever, a publicar, né, sobre essa via de acesso anterior, entre o sartório e o tensor da face lata. Schmidt-Petersen deu continuidade a essa via de acesso dele, né, descrita, e hoje em dia a gente está na AMIS. Oi. Fernandinho, não está passando o slide, cara. Está parado, está congelado na tela no hospital. Na tela não está passando. E obrigado pelas palavras, meu amigo. Você é um dileto amigo, porra, também, sabe disso. Eu vou ter que parar e puxar de novo, é isso, né? Porque senão não vai passar nada, né? Não, pode fazer daquele jeito lá, se ficar com ele no cantinho aqui, porque... Agora passou? Agora passou. Então tá aqui, o novo paradigma, que foi o que eu falei, que eu me sinto um peixe fora d'água, né? Agora já entendi. Os computadores aqui. Então, eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse. E aí foi em Tours que eu fui, né? Aí está mostrando o treinamento feito. Está ali o Claudão ali atrás, está vendo, Jordão? Tô sim. Que beleza, hein? Deve ter sido um treinamento espetacular. Você e Claudão. Deixa quieto. Então, na anatomia, dando sequência aí, foi o Reuter, como você falou, o primeiro a descrever, depois o Schmidt-Petersen, né? E a gente hoje em dia está com essa via de acesso chamada AMIS, que tem algumas alterações, né? Então, essa é a original do Reuter, de 1881, descrevendo esse acesso entre o tensor da face lata e o sartório. E depois, Schmidt-Petersen, em 1917, dando continuidade a esse trabalho de Reuter. Ele fez esse acesso que era mais extenso, né? Ele pegava da cristilíaca anterosuperior, da cristilíaca toda, né? E ampliou até lá embaixo. E a gente usou isso aí, usa até hoje, né? No trauma, no tratamento da displasia infantil, até no tratamento da displasia do adulto com gancho. E, basicamente, ele faz um intervalo entre os nervos, entre o grupamento, né? Que é inervado pelo nervo femoral, e o glúteo superior, então, superficialmente entre o sartório e o tensor e profundamente entre o reto femoral e o glúteo médio. Então, mostrando aí o artigo original de Schmidt-Petersen, publicando essa via de acesso mais estendida dele, né? Então, foi como eu falei, usado na displasia, usado, né? O Salter usa essa via de acesso, a técnica de Salter, de Pemberton, o Gans, né? Na displasia do adulto, no trauma, né? As fraturas de cabeça femoral, e também ele descreveu isso para o tratamento do impacto femoroacetabular em 1936. Ele não sabia, né? Não se chamava de impacto femoroacetabular, mas ele tratou o impacto do tipo CAM, né? O coxa, mala, valga, um trabalho interessante de 1936 do Schmidt-Petersen com essa via de acesso. E hoje em dia, né, o que a gente usa é a técnica AMIS, que é uma sigla, né? Anterior Minimal Invasive Surgery. Na verdade, ela não é minimamente invasiva, né? Eu acho que eu nem gosto muito de falar isso, invade bastante. Porém, é uma tentativa de fazer um acesso menor com menor lesão possível de partes moles, né? Ou seja, ela fez uma modificação no acesso anterior tradicional, com instrumental, como o Dr. Jordano já falou, diferenciado. Então, tá aí. É um acesso direto à articulação do quadril, né, o colo femoral, em que você divide o grupamento inervado pelo nervo femoral e o grupamento inervado pelo nervo glúteo superior.
Então, todos conhecem essa via de acesso, né? Está aqui o sartório e o tensor da face lata. E tem uma imagem muito interessante quando você rebate o sartório lateralmente, só para ver a inervação, né? A contribuição neofemoral, a inervação dele, né? Mas se a gente rebatesse o sartório medial, realmente é uma via de acesso internervos, a gente não fica preocupado com isso, né? Outro detalhe interessante anatômico para a gente poder falar dessa via de acesso é a cápsula articular, né? O ligamento ligamento ilio-femoral, né? O de Bigelow, em que a gente usa, ele é um Y invertido, então se você fizer essa capsulotomia conforme é preconizado pela técnica AMES, você inclusive consegue, se conseguir estruturar posteriormente, você consegue uma estabilidade ainda maior, né, para essa cirurgia, né? Então, o instrumental, como o Dr. Giordano mostrou, que é diferenciado, esses retratores, né, o norte-sul, que a gente chama, né, os afastadores de channel, eles entram dentro da cápsula, se você conseguir fazer daquela forma em Y invertido, né? O instrumental para proteção de partes moles, isso não tem muito a ver com a anatomia, mas é só para mostrar que ele é diferenciado, né? Principalmente para fazer a fresagem femoral. E aqui já mostrando, né, um artigo, uma meta-análise de 2015, o problema é que essas meta-análises ainda eram, nessa época, né, sem randomização, porque a randomização você necessita que o cirurgião tenha grande capacidade técnica, tanto no acesso, nos dois acessos que estão sendo estudados, isso era difícil, né? Porém, ele já dava um norte para a gente em relação ao que a gente estava conseguindo, o que eles estavam conseguindo nessa época com a via de acesso anterior, né? Então, era uma menor permanência hospitalar quando você comparava a utilização dessas duas vias de acesso, a anterior e posterior, e uma menor luxação. Então, está aqui, como já foi mostrado também, aonde que é feita essa via de acesso. Na verdade, ela é um pouco mais lateral e inferior do que era usada pelo Schmidt-Petersen, exatamente para você preservar, para você não lesionar o cutâneo lateral da coxa, né? Então, esse acesso, na verdade, ele não está entre o tensor da face lata e o sartório, ele está sobre o tensor da face lata. Essa foi a cirurgia que a gente fez sábado lá no Hospital Regional, com a mesa, né? Então, mostrando mais uma vez que se você fizer 2 centímetros para baixo, inferior, e 2 centímetros lateral, você cai sobre o tensor da face lata. Esse é um videozinho que está no site da Medacta, né? Eu não vou conseguir interromper ele, infelizmente, porque lá em casa era diferente, mas mostrando que a gente está entrando dentro da fáscia do tensor da face lata. Isso é para quê? Porque quando você afastar a fáscia desse músculo, você está protegendo o nervo cutâneo lateral. E aí você já cai basicamente sobre a cápsula articular. Você tem que tomar cuidado com os vasos, né? com a artéria circunflexa lateral, que é um possível ponto de sangramento, né, nessa cirurgia. Normalmente, você tem que pode até fazer uma cauterização dele, ou então, como está sendo mostrada nessa técnica, né, para evitar o sangramento. E aí você está basicamente já sobre a cápsula. Normalmente, o que a gente faz é afastar essa gordurinha e desinserir quem está aí atrapalhando um pouquinho a porção reflexa do reto e do ilho capsular, né? O cirurgião que fez essa técnica, ele já está fazendo a capsulotomia, né? Mas era para mostrar como a anatomia, né, é bem superficial, né? E é um acesso bem anatômico, né? Eu não vou mostrar detalhes da cirurgia, era basicamente para mostrar a parte anatômica. E aí, mostrando que a gente consegue, com um afastador intracapsular, essa imagem a gente já tinha posicionado o cup acetabular, que é uma outra facilidade desse acesso, né? Mas para mostrar o afastador, né? Que ele está dentro da cápsula, impedindo que haja dificultando que haja qualquer lesão de partes moles, né? E no final da cirurgia, mostrando antes do fechamento da cápsula, como é que ficou a cirurgia, né? E aqui com a possibilidade de ser fechada essa cápsula articular. Bom, eu vou passar para o Dr. Giordano continuar, que depois eu fico com a minha parte final. Pode ser assim, Lox? Se o Lox me autorizar, pode ser. Está com o Lox. Teu microfone está fechado, Lox. Não, pode ser. Pode só compartilhar a tela e... Fernandinho, interrompe, por favor, o compartilhamento. Você me perdoe a minha negligência aqui, mas eu estou fora de casa mesmo, tá? Não. Aqui, Fernandinho, obrigado aí novamente pelas gentis palavras. Você sabe o carinho que eu tenho por você e por toda a tua família também, né?
Vocês são realmente pessoas muito queridas, pessoas amigas. Então, obrigado aí por toda essa consideração. E eu fico muito feliz, cara, de você ser uma dessas pessoas que efetivamente estão fazendo essa abordagem, né, cara? Você sabe como eu fico feliz com isso. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Locke, está vendo bem? Sim, estou vendo bem. Então, vamos em frente. Então, agora eu vou falar para vocês por que eu uso essa mesa de tração e por que eu acho que ela é primordial, né, quando a gente faz a abordagem anterior. E, honestamente, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Já visitei muitos hospitais, principalmente na Alemanha, na Suíça, até na França também, que o pessoal faz acesso anterior sem mesa. E honestamente, eu diria para vocês que se eu tivesse que fazer sem mesa, eu não faria o acesso anterior. Né? Continuaria fazendo o acesso pós-lateral, que eu acho que é uma excepcional abordagem. Mas com a mesa, na minha concepção, é uma cirurgia completamente diferente, entendeu? E é por isso que eu uso ela em 95% das minhas artroplastias primárias. Então, como eu já disse, eu represento o Hospital de Força Aérea do Galeão, né? A gente é um centro lá de referência de treinamento. E a questão é essa, a artroplastia total do quadril com mesa de tração. Pô, será que precisa disso? Não é muito inconveniente, né? Porque tem sempre os críticos, né? E os críticos, eles têm má vontade para tudo, né? Qualquer coisa diferente, as pessoas, falam, mas vai ter que botar mesa de tração para fazer artroplastia de quadril? Pô, a mesa de tração, ainda mais olhando essa mesa aqui, ó, essa mesa do Anjo D, parece mais um objeto de tortura medieval, né? Lembra essas coisas aí, ó. Será que precisa disso para fazer uma simples prótese de quadril? Mas você vê que o Letournel ele já melhorou a situação, né? Já fez uma mesa muito mais palatável. E o próprio Mata fez uma mesa espetacular, né? Parece até espacial. Tudo de fibra de carbono, parece que o paciente fica levitando. Tem praticamente contato nenhum, só o dorso mesmo. Mas é cara, é uma mesa muito cara, 120 mil euros. Mas aí, então, a questão não é só também se é prático ou não, é questão do preço. Será que o preço vale? E aí, esse sujeito aí, que eu já apresentei para vocês, o Frederic Lode, ele pensou e ele disse, eu sei como corrigir esse binômio inconveniência-preço. Eu consigo diminuir essa mesa, esse trambolho aqui, fazer uma coisa menor, mais prática, e não precisa custar 120 mil euros. Que tal a gente fazer alguma coisa assim? Maravilha. Solução, na minha concepção, né? Parece que para fazer esse tipo de operação é a solução para todos os problemas. Negócio simples, não agrega custo, porque isso, a empresa que fornece o material, ela leva, então o hospital não precisa investir nisso. E aí eu digo que isso oferece grande praticidade. Negócio muito fácil, não perde-se tempo. Em 3 minutos, você acopla a perna do paciente nesse dispositivo. Então, facilita a asepsia, antissepsia. Isso não é só uma impressão, com a minha experiência pessoal, não. Os trabalhos têm mostrado isso, né? Esse é um trabalho de um grupo japonês, tudo bem, de um periódico com acesso livre e tal, mas é um periódico interessante, porque foi feito um estudo prospectivo, então tem um trabalho com valor, que fizeram uma metodologia interessante. Para o acesso anterior, e eles já falam, uma outra grande vantagem do uso da mesa, com essa traction table, é que é mais fácil, né? Draping, botar os campos é mais fácil com a mesa, e realmente é, né? Então, você prepara muito mais rápido, você bota os campos muito mais rápido. Outra grande vantagem da mesa que eu vejo é que a gente consegue controlar tudo na operação. Eu sei como o paciente entrou, sei como vai sair da sala. E eu vou tentar fazer com que saia exatamente igual ao meu planejamento, né? Então, a gente consegue, durante a operação, por tal paciente em decúbito dorsal, a gente bota o arco em C rapidinho, tira, e sem grandes problemas, sem grandes riscos de contaminação. Então, eu, particularmente, eu uso o arco em C basicamente em 2 grandes momentos da operação, e a mesa me facilita nesse aspecto, né? Então, eu uso o dispositivo, a mesa, né, o dispositivo, na verdade, né, posicionador do membro inferior, e o arco em C lá, fica lá na parede, aí só boto na hora que eu for entrar, né?
aí a televisão aqui no pé, normal, o arco em si do outro lado, e aí na hora que eu posiciono o componente acetabular, ou se eu tenho alguma dúvida na fresagem, é o primeiro momento que eu boto. Ali só para ver, tá legal, tá com aparentemente com uma antiversão boa, tá com uma abdução boa, né? Ele entrou de uma maneira adequada, não tá extruso, então a gente consegue controlar muito bem isso. E o segundo momento é na parte quando eu vejo o posicionamento femoral, porque é quando eu vejo a questão do comprimento, é quando eu vejo a questão também do offset, e aí tudo eu vejo de acordo com quanto que eu deixei de colo, né, na região do cálcar, né? Essa distância é muito importante para mim, que é a distância do trochanter menor ao centro de rotação, que é a ponta do cone, né, antes de botar a cabeça, e eu vejo exatamente o que eu planejei antes. Então, olha lá, o centro de rotação ficou na altura do trochanter maior, certinho, né? Essa distância ali de 7 milímetros do cálcar, onde eu fiz a osteotomia. Então, a mesa me facilita isso, porque eu consigo, porque a mesa não atrapalha o uso do raio. A distância lá inicial, eu consigo checar e ver bem isso. Não que não dê para fazer com acesso posto-lateral, mas quem é cirurgião de quadril sabe como é desconfortável para o cirurgião, com o maior risco de contaminação, você botar um arco em C no acesso com paciente de decúbito lateral. E a gente pode também usar o arco em C, por causa da mesa, em mais momentos também. Por exemplo, em casos assim que o canal está tendo muita dificuldade de entrar, aqui parece que o canal é largo, mas às vezes fica difícil de entrar mesmo, né? Então a gente consegue controlar para não fazer falso trajeto, né? Em outros casos, esse caso aqui, por exemplo, com um paciente com espondilite anquilosante grave, que a gente operou lá no hospital. Então, vocês vejam a coluna dele em bambu, né? Já praticamente com uma anquilose no quadril. Então, a gente, durante a operação, a gente fez uma osteotomia in situ e foi fresando em cima da cabeça, normal. E aí a gente consegue, com a mesa, controlar direitinho isso, né? A gente vai controlando a fresagem, né? A gente depois usa até enxerto e bota lá o componente definitivo e vê o resultado final, como ficou, né? Obviamente que é a direita, né? O lado esquerdo já tinha sido operado há alguns anos em Minas Gerais. Então, a gente consegue controlar muito bem. Às vezes, mesmo pacientes críticos, vocês percebam que a gente consegue fazer bem o acesso anterior. Então, na AMES, nessa técnica, a mesa permite uma melhor visualização do fêmur, diminuindo a necessidade de acesso adicional. A gente consegue posicionar o componente mais facilmente, a gente não briga com acesso, e não briga com as partes moles, então tem um menor dano a elas. A gente consegue elevar o fêmur liberando do ilíaco, então a gente consegue tirar o fêmur do acesso para facilitar tudo, né? E esse trabalho também mostra exatamente isso, é um trabalho que foi publicado em 2011, o uso dessa mesa ortopédica permite uma exposição adequada do fêmur, né? Também permitindo a colocação acurada do componente femoral. Então, aqui, para vocês verem, ó, lá de uma cirurgia que a gente gravou lá, ó, aqui a gente está vendo o Willi Pessoas, a cabeça do fêmur aqui. Então, na hora da osteotomia do colo femoral, é o primeiro momento que a gente pode usar a mesa. Eu, na verdade, até uso um pouquinho antes para rodar, para saber se eu vou fazer a capsulotomia corretamente. Então, eu marco a osteotomia, boto a serra, né? E aí, a gente consegue fazer uma tração e roda lateralmente, que aí o fragmento, a parte mais posterior da osteotomia, ela se rompe espontaneamente. Olha lá, tá vendo aqui nesse cantinho aqui, ó? A gente está dando tração, eu rodei externamente, ó. E aí, na extração da cabeça femoral, a gente também utiliza a mesa. Pode dar um pouquinho mais de tração, né? Pode rodar um pouco mais externo para tirar o fêmur da frente. E aí, porque a osteotomia é feita in situ, né? A gente não luxa o quadril. A gente depois tira a cabeça com um extrator de cabeça próprio, né? Então, a mesa de tração é usada nesse momento, então é bastante interessante, já no momento da osteotomia. Em outros momentos, a gente usa a mesa até para preparar o fêmur, é mais crítico. Por exemplo, no preparo femoral, aqui a gente já está liberando, eu já fiz a osteotomia, a gente está liberando a cápsula posterior. Eu solto toda a tração que eu tinha dado, né, porque eu vou botar a mesa no chão, e aí a gente fez a marcação aqui nessa janelinha, porque a janelinha está pequena. Mas aí agora a gente roda externo e abaixa. Olha lá, a mesa vai lá no chão, ó. A gente bota a mesa, faz uma extensão completa, o pé do paciente vai no chão. Nessa época, a gente usava ainda a haste reta. Então, a gente tirava com um pouquinho de cureta a região do osso ali no trochanter maior, aquele resto de colo que ficava para não entrar em varo. Mas agora não, com a haste Ames, que tem o ombro angulado, a gente não precisa fazer esse tempo. E essa é a raspa que entra lá com a mesa ajudando bastante a gente. E aí a gente prepara a mesa com o fêmur com o pé no chão, totalmente, então a mesa ajuda muito. E, por fim, a gente levanta na redução de teste, e na redução final, a gente tira
aquela adução, volta novamente à abdução, tira a extensão e reduz o quadril. Pode fazer um pouquinho de tração para favorecer a redução. A gente consegue soltar toda a mesa e deixar a perna, pode tirar até o pé da mesa. Isso é uma forma de ver se a nossa osteotomia ficou num nível adequado, de acordo com o nosso planejamento pré-operatório. E na hora da redução final, a mesma coisa, entendeu? Introdução da haste e redução final. Então, vou dizer para vocês que a mesa é efetivamente um grande aliado, né? E aí eu posso perguntar para vocês, será que a mesa é o melhor amigo? Isso aqui é uma coisa interessante que eu trouxe aí para vocês, não sei se todos conhecem. É um afastador pneumático, né, que foi desenvolvido até pela empresa, que se chama Gaston. E esse afastador permite que o cirurgião opere sozinho, para vocês vejam como é uma abordagem que... Porque você posiciona ele aonde você quiser e ele tem ganchos que ele faz o afastamento. Mas será que o melhor amigo do cirurgião para essa técnica AMES é esse Gaston? Não, não acho. Porque, eu acho que é sempre bom a gente operar do lado de outros amigos e eu não poderia prescindir, por exemplo, da presença do Dr. Fernandinho Pina Cabral nas minhas cirurgias, trocar o Dr. Fernandinho pelo Gaston, isso é inimaginável, não seria a mesma operação. E a mesa que efetivamente é o grande diferencial. É ela que, na minha concepção, faz toda a diferença, além do instrumental e, obviamente, do conhecimento da técnica, né? Nada substitui a experiência do cirurgião, claro que não. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Marcos Giordano. Mas se tiver esse afastador pneumático aí, o que o R1 vai fazer? Não tem mais. Não, mas opera sozinho com ele. Mas, não posso prescindir da tua presença e do Fernandinho nas operações. Eu deixo esse Gaston aí para vocês, então. Beleza. Obrigado, Dr. Marcos Giordano. O Dr. Pina vai, então, terminar com as contraindicações. Vai com a última parte sobre as contraindicações da técnica. Se eu conseguir, né, que eu estou tomando pau aqui, o som pelo menos está entrando. Tá, entrou, a imagem? Entrou a imagem? Entrou também, tá boa. Ok. Tá ok. Em contraindicações? Isso mesmo. Tá. Muito obrigado mais uma vez, doutor Giordano. Mas aquele retrator ali pneumático, eu acho que ele é mais caro do que meu auxílio, né? Eu sou mais baratinho. E muito melhor do que ele, pô. Ah, pô. Passou aí, doutor Locks? Está passando. Tá. Doutor Giordano, o senhor me desculpe se eu não vou falar das indicações, eu acho que eu achei melhor eu falar das contraindicações, na minha opinião, né? As indicações são iguais a acesso posterior, né? Cirurgia normal. Você vai bater um pouquinho em mim aqui no que eu vou falar, mas é a minha impressão sobre o acesso anterior ainda. Não tenho sua experiência, né, para falar de tantos casos. Então, eu acho que nos casos mais graves, principalmente nesse início, eu teria muita dificuldade, principalmente em casos de displasia, em sequelas de fratura de acetábulo, que você, porventura, tivesse que tirar algum material de síntese. Eu acho que o acesso posterior ele tem uma visualização melhor dessas dificuldades todas que a gente pode ter daqui numa artroplastia, né? Principalmente quando a gente fala de revisão acetabular, se vai usar cunha, revisões femorais graves, né? Que seria melhor você ter um acesso lateral extenso. Então, eu acho que a via de acesso anterior para artroplastia primária de quadril, eu teria ainda alguma rejeição com problemas acetabulares mais graves e, claro, nas revisões. Muito se falava em relação à obesidade e pacientes muito musculosos. Isso, hoje em dia, com a quantidade de cirurgias que eu já fiz, eu não vejo nem como contraindicação relativa, né? Porque se você for avaliar ao nível do quadril, né, não ao nível abdominal, mas ao nível do quadril, a gordura ela é lateral e posterolateral. Então, essa é uma ressonância de um paciente muito obeso, tá? Que você vê que a gordura na região do quadril aqui ela é pequena. Então, essa via de acesso ela não vai nem mudar muito de tamanho para a gente poder fazer isso. Nem tem como, né? Então, ela vai se manter ali no máximo com 10 centímetros e não há necessidade mais do que isso, né? Quando a gente sabe que no acesso posterior, muitas vezes a gente já começa uma cirurgia com 15 centímetros no mínimo para poder fazer essa via de acesso posterior, né? Então, essas seriam minhas contraindicações, vamos dizer assim. Para falar um pouquinho de prótese rapidamente para vocês, o que a gente tem aqui em Santa Catarina
é a VersaFit Cup, né? Ela é uma prótese que já está no mercado aí há mais de 10 anos, mais de 15 anos, e a gente está com a esperança de que venha logo, a Anvisa liberar, a Dual Mobility, né? Que é a mesma prótese, porém com esse componente de dupla mobilidade. A VersaFit Cup, então, ela tem de tamanhos de 46 a 64. No momento aqui só tem o polietileno crosslink, está vindo também o insert de cerâmica, né, para permitir cabeças maiores, que chega até cabeças 36, cabeças de 40. Esse acetábulo ele tem um formato elíptico, ele faz o press fit equatorial, tá? Não se incomodem se você achar que a prótese ela não impactou até o fundo, né? Ela é feita exatamente para dar esse press fit equatorial. Ela é uma prótese metálica com revestimento em titânio, com essa porosidade de 100 micrômetros, né? E hidroxiapatite, com jateamento de hidroxiapatite também. Ela tem essas cristas laterais que aumentam em até 30% essa área de contato dessa prótese, é uma coisa muito interessante. E outro detalhe, que é um pouco diferente das próteses convencionais, que é o ângulo superior dela, a parte superior, a 12 horas, ela tem 5 graus de inclinação. É um aumento de cobertura para tentar aumentar essa estabilidade. Tá? Já a parte femoral, o que a gente tem aqui em Santa Catarina é a quadra. É uma prótese também que já tem muitos anos de mercado. A gente consegue, ela tem o preparo para fazer o acesso anterior com aquela inclinação tanto da fresa quanto do posicionador. Porém, como o doutor Jordano falou, o ideal é que venha essa Amstel. A gente também está aguardando a autorização da Anvisa para poder usar aqui. É uma prótese que ela tem, ela é menor, é 1/3 menor do que a quadra, né? E ela não tem esse ângulo lateral, chamado flare, né? Ela tem o ombro, né, lateral, ela é menor do que a quadra. Ambas são de titânio, com revestimento de hidroxiapatita, tem inclinação normal de ângulo cérebro-diafisado de 135 graus e a lateralizada de 127, e permitindo aí impactar as cabeças, né, do tamanho small até o extra large, né? E as cerâmicas, fica aguardando aí um insert de cerâmica para poder usar cabeças maiores. Então, é isso que a gente tem hoje em dia, né? Esse é o formato das próteses que a gente está conseguindo colocar por aqui, e aguardando aí o insert de cerâmica também, e a prótese menor da Amstel, e a Dual Mobility, que seria excelente para alguns casos. E para finalizar aqui com o artigo, para a gente não se prolongar muito, esse artigo que eu consegui, o mais recente, né, de revisão sistemática e meta-análise, que já inclui alguns artigos randomizados, né? Ou seja, já temos cirurgiões com habilidade para fazer acesso anterior e posterior, e aí sim a gente ter estudos de significância, né, para poder comparar. E, mais uma vez, mostrando uma tendência de menor permanência hospitalar, menor luxação, né? E muito importante esse dado, o Harris Hip Score, no primeiro ano, sendo menor, sendo maior, quer dizer, melhor avaliação do resultado até um ano pós-cirúrgico. Eu acredito isso que seja pela menor agressão de partes moles, menor agressão da musculatura, você não lesiona nenhum tendão, e isso talvez seja um fator que realmente, em comparação com o acesso posterior, fale a favor do acesso anterior, né? A dor na escala visual, talvez por esse mesmo fator anatômico, né? E a dismetria, que é até uma palavra errada de se falar, né? Na verdade, é a diferença de comprimento. Como o doutor Jordano mostrou, você consegue no intraoperatório ver se essa prótese, se você medializou, se ela ficou alta, comparar, inclusive, com o lado contralateral, né? Se ela está equalizada os membros, eu acho isso muito interessante. Eu vi que o Jordano coloca numa perneira a perna, e aqui a gente consegue colocar a perna num outro leg holder para poder comparar um lado com o outro. Eu não vou levar isso em consideração fato de ter menor trombose ou fratura intraoperatória, acho que isso aí talvez não tenha muito valor. Mas, claro, quando a gente vai comparar com o acesso posterior, né, a gente tem mais experiência no acesso posterior, menor tempo cirúrgico e talvez por isso menor sangramento. Acredito que com a experiência talvez isso se iguale, né? Não tem, esses estudos não mostraram diferença em relação à infecção, hematoma, posicionamento, né, e antiversão dos componentes. Moro em Florianópolis hoje em dia, né, e passo por essa rodovia SS todo dia. Eu fico com uma dificuldade, né? Se você for para a direita, você vai para lugares lindos.
como o doutor Jordano aí conheceu há pouco tempo, Lagoa da Conceição, Praia Mole, você vai para a esquerda, você vai para Jurerê, como ele falou. Então, eu acho que é muito do que você quer. Eu, por exemplo, eu não tenho ainda, não posso falar que eu faço 95% das minhas cirurgias com acesso anterior, né? Eu faço, meu carro-chefe é o acesso posterior, mas em alguns casos, por exemplo, fratura de colo, que eu quero ter mais segurança de luxação, eu prefiro o acesso anterior, né? Eu tenho mudado lentamente para acesso anterior. É claro que isso aí eu acho que vai muito da experiência, né? Mas essa dúvida eu tenho no meu dia a dia também. Eu só não posso ir no meio aqui, porque acho que no meio desses dois caminhos é um cemitério. Mas eu queria fazer essa brincadeira em relação a isso, como eu me sinto hoje em dia em relação a essas duas vias de acesso. Né? Alguns resultados aí das últimas cirurgias que a gente fez aqui em Santa Catarina, né? É muito, muito bom você ver intraoperatoriamente pelo intensificador como é que está o teu posicionamento. E, mais uma vez, agradecer aí o Dr. Jordano, que é um grande amigo de muitos anos. Já assisti muita aula dele, já me ensinou muita coisa como residente, né, e ao longo da vida. Veio aqui há pouco tempo nos dar a honra de acreditar o nosso serviço aí. Inclusive, meu pai estava presente nesse jantar para a gente ter um treinamento de residência aqui em Santa Catarina, e a gente ficou muito feliz aí de ter conseguido isso, que começa agora em abril. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí pela oportunidade. Obrigado, Pina. A gente vai agora passar rapidamente os casos ali para não se alongar muito. Eu gostaria de ouvir aí a opinião de vocês. Quem tiver alguma dúvida aqui ou tiver alguma questão, pode interromper, fazer pergunta também. A gente vai fazer bem interativo aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Estão vendo a minha tela aí? Estamos sim, estamos sim. Beleza. Um primeiro casinho, uma paciente feminina, 55 anos, dor no quadril há 7 anos, piora progressiva no quadril esquerdo, né? Tem um IMC de 23, um Harris Hip Score de 69. Ela tinha uma dor lombar associada há 15 anos, com irradiação para quadril, né? Aquela síndrome coluna-quadril. E ela negava outras comorbidades. Esse era o raio-x dela. O Dr. Jordano gostaria de comentar o raio-x da paciente? É uma radiografia, não chega a ser uma radiografia da pelve, porque a gente nós temos residentes aqui na sessão, Renato? Temos sim. Temos sim. Tá. Então, vou tentar ser bastante purista para eles poderem participar e entender a dinâmica do negócio. Mas não é bem uma radiografia da pelve, porque as crias celíacas estão cortadas, né? Então, é uma radiografia que acaba interessando mais os quadris, ambos, em AP, em que a gente observa sinais de doença articular degenerativa do lado esquerdo, então diminuição de espaço articular, né, esclerose do osso subcondral, principalmente na área mais... A diminuição do espaço é uma diminuição mais concêntrica, tem osteófitos, principalmente osteófitos cervicais superiores, a gente vê ali na região ali do bump, né, tem também ínfero-medial, então tem osteófito em tenda também, então é uma doença articular degenerativa, ainda preservando o espaço, mas já com uma diminuição significativa. A gente não trata a radiografia, né? A gente trata o paciente. Tem que ver o que o paciente efetivamente está sentindo. Beleza, perfeito. Doutor Pina, nessa paciente com um histórico de dor lombar associada, teria alguma outra preocupação? Pois é, Ló, você sabe, a gente está fazendo um trabalho em conjunto aqui dessa associação, né, de dor no quadril e dor na coluna, né? O síndrome quadril-coluna. A gente tem prestado muita atenção nisso hoje em dia, né? A gente tem visto que é interessante, nesses pacientes que apresentem artrose, questionar dor lombar e fazer o raio-x perfil da pelve, em pé e sentado, né?
e tentar avaliar se esse paciente tem alguma mobilidade dessa coluna, né, em termos de diferença de posição em pé e sentado. Né, isso, a gente avalia essa mobilidade pelo globo sacral. Se ele varia mais do que 20 graus, significa que é uma coluna móvel. Se ele varia menos do que 10, que é o caso aí, é uma coluna rígida. E isso, se ficar uma rigidez, dependendo da posição que ficar essa rigidez, pode atrapalhar a nossa artroplastia. Eu te confesso, eu falei isso para você já, você sabe disso, que em alguns casos eu não sei porque que luxou uma prótese minha, né? Será que eu inverti menos? Eu sempre ficava achando que era algum impacto que eu não tinha tirado, um osteófito, alguma coisa assim. E confesso que esses ângulos a gente não dava muita atenção, né? A gente começou a fazer isso. Então a gente viu aí que esse paciente tem um tilt posterior, né? Ou seja, se você não se preocupar em antiverter um pouco mais esse componente acetabular, ele pode sim fazer uma luxação. Essa luxação vai depender de como essa pélvica ela está, essa coluna, a relação da coluna com a pélvica ela está, né? Então, eu acho que essa via de acesso anterior ela ajuda também nesse pensamento. Se você tem uma coluna, um quadril que você não quer que luxe anterior, e eu acho que a dupla mobilidade também ela influencia para a gente poder ter melhores resultados quando a gente lembra disso daqui, né? da avaliação da coluna. Não sei se você concorda com isso, Jordano. Concordo sim, Fernandinho, inteiramente. É uma coisa que a gente vem dando mais atenção. E eu concordo também que a abordagem anterior é uma ótima opção para esses casos, né? A gente fica muito mais seguro. Agora, fazendo posterolateral, efetivamente tem que aumentar consideravelmente a antiversão, porque senão a chance de luxar é grande. Perfeito. Esse caso, na visão de vocês, seria um caso ideal para via de acesso anterior? Seria assim, Renato. Não pensaria duas vezes, né? Caso bom para fazer abordagem anterior. Não que não possam ser feitas as outras, claro que podem, tomando esses cuidados que o Fernandinho falou, mas eu acho perfeita para abordagem anterior, você fica mais tranquilo. Ô, Jordano, se você me permite, eu falei um pouquinho da Dual Mobility, mas eu acredito que nesses pacientes mais idosos, né, se a gente está com esse receio, além de tentar observar isso, fazer um posicionamento melhor, a Dual Mobility também ajuda muito. Eu não sei o que você acha em relação à sobrevida dessa Dual Mobility. Claro que em pacientes mais jovens, eu não vou optar por esse tipo de componente. Porém, também é uma coisa a se pensar, né? Até fratura de colo femoral, pacientes idosos que a gente sabe que já tem essa rigidez, né? Então, associando a via de acesso anterior, para luxar isso aí vai ser difícil. Não, concordo com você, Fernandinho. Eu não vejo necessidade da Dual Mobility pelo acesso anterior, né? Se eu faço acesso anterior, eu acho que realmente eu não vejo por que usar a Dual Mobility. Mas fazendo acesso posterolateral, eu acho que a Dual Mobility é uma excelente opção. O único cuidado que tem que ter, quando o paciente ele tem uma perda significativa do estoque ósseo e tal, você precisa confiar na Dual Mobility que a gente tem à disposição aqui no teu press fit, né? Como qualquer prótese não cimentada. Mas a gente sabe que em determinadas situações com qualidades ósseas mais extremas, você pode não conseguir o press fit do jeito que você gostaria. E aí você não vai conseguir botar essa Dual Mobility, né? Porque você não tem opção de botar também parafuso para eventualmente complementar. Não que, volto a dizer aqui, não que a gente vá basear a nossa fixação primária no parafuso. Óbvio que não. Tem que dar press fit. Mas o parafuso é aquela confiança a mais. E a gente, infelizmente, aqui no Brasil, ainda não tem registro na Anvisa da Dual Mobility cimentada, que é a Versa 100. Até tem outras empresas aqui no Brasil que têm Dual Mobility cimentada, mas a prótese que eu uso não tem. Eu acabo não usando muitas próteses de dupla mobilidade, eu tendo mais a usar cabeças maiores, né? Nesses pacientes com a coluna rígida, eu tento sempre usar uma cabeça 36, forçar um pouquinho mais, né? Eu tenho um caso muito emblemático, uma paciente que eu fiz, que eu não levei em consideração isso, ela tinha uma escoliose absurda praticamente, e ela começou a luxar, eu não entendia por quê, porque eu coloquei o acetábulo exatamente do mesmo jeito que estava o outro lado,
A hora que eu colocava a paciente de pé, depois no raio-x eu via que os acetábulos, ela retrovertia tanto a pelve que o acetábulo ele me olhava de frente. E aí ela luxava anterior. Então, a partir daquele caso, eu comecei a prestar, daquele caso e as discussões que a gente vem tendo aí, eu comecei a me preocupar muito mais com a coluna lombar dos pacientes que vão fazer artroplastia de quadril. Mas Renato, uma boa opção. Renato, boa noite. Oi, boa noite, Dr. Contreras. Renato, posso fazer uma consideração aqui? Boa noite. Como é que está, Jordano? Como é que vai? Tudo jóia? Pô, satisfação estar com você, Contreras. Tudo jóia? Pena que eu não estou podendo tomar o vinho aí com você, mas fica para uma próxima. Então, bom, primeiro, obrigado pela tua participação, obrigado por mais uma vez aqui participar com a gente, tá? Segundo, assim, o início da palestra do meu querido Fernandinho, só não vou bater nele porque ele é mais forte que eu, e segundo, que a esposa dele é minha médica e ela está assistindo a palestra dele aqui, né? Mas jamais o Fernando teve sozinho nessa história, né? E com o peixe fora d'água. Ele teve total apoio aqui em Florianópolis para fazer isso e sempre teve apoio para fazer a via anterior. E só não fizemos antes, e eu vou te dizer um dos motivos que eu particularmente não fiz. Eu tive com o Benjamin Dumba há uns anos atrás e assisti via anterior lá. E me assustei com a mesa que ele usava. Eu falei, sabe quando é que eu vou ter uma mesa dessa lá em Florianópolis? Nunca. Porque é um absurdo. É carérrima esse negócio aqui, e ainda mais que ele fazia essa via anterior com robô. Eu não vou ter esse negócio lá tão cedo, mas nem a pau. Eu falei, esquece esse negócio, porque só daqui a 30 anos eu vou ter esse negócio lá. Então, e a Medacta, ela trouxe a mesa, quanto tempo faz, Fernando? Uns 6 meses? Ela trouxe no meio da pandemia. Tem 6 meses, metade do ano passado que ela teve com a gente aqui. Então, tem muito pouco tempo que a gente tem acesso ao equipamento da AMES aqui. Tá? Mas se a gente tivesse tido acesso a essa mesa da AMES há mais tempo, com certeza absoluta, a gente teria realmente utilizado. Eu tive a oportunidade de aprender a fazer fratura de acetábulo eu não sei se você conheceu o Faga, lá do Hospital das Clínicas São Paulo, acho que você conheceu o Faga. O Faga, eu aprendi a fazer fratura de acetábulo exatamente como o Letornel, por via em supino ou prono, né? E fazendo a via ilinguinal com extensão iliofemoral exatamente por essa via. Então, a via de acesso, para mim, é familiar. Eu não tive... O Fernando, eu fiz com o Fernando outro dia, eu não vejo dificuldade na via de acesso. Tá? A preocupação, para mim, lógico, é mudar a cabeça no posicionamento dos componentes. Você tá, a vida inteira faz com o paciente de lado e começa a botar com o paciente em supino, então você tem que mudar a cabeça. Eu acho que é a dificuldade que eu tenho. Tá? Mas o último comentário que eu quero fazer, não quero me estender, sobre... Eu já mudei de via de acesso uma vez. Eu mudei da via de Hardinge, né? Comecei com via de Hardinge e depois fui para a via posterolateral, né? E todo mundo falava assim, você vai mudar de da via anterolateral para posterolateral, você vai aumentar a luxação. Não aumentei luxação. Não aumentei luxação. Não tenho mais luxação e vou te dizer, graças a Deus, não aumentei minha taxa de luxação. Por quê? Porque, no meu entender, luxação não tem a ver com a via, tem a ver com conversão dos componentes. Tá? Então, aqui, nesses casos, aí, veja bem, você está me mostrando um caso especial
onde você tem uma coluna rígida. Bom, é diferente, mas aí nós podemos discutir, sim, nós temos mais dificuldade de posicionar os componentes, mas não é que a via de acesso vai mudar, é o posicionamento do componente. Pode ser que seja mais fácil posicionar o componente com o paciente na posição dorsal. Não sei se a via de acesso que vai te mudar aí. Ok? É minha opinião. Obrigado. Obrigado, doutor Contreras. Senhor, então, só para mostrar o resultado final, que foi antevertido um pouquinho mais o componente, uma prótese feita por via anterior, e mostrando que o tilt pélvico ele tem a ver com a anteversão acetabular. Então, a cada 1 grau de tilt pélvico alterado, você vai alterar a anteversão do componente em 0,7, 0,8 graus de anteversão do componente acetabular. Então, a gente está um pouquinho atrasado, só para a gente passar rapidinho mais 2 casos aqui, mas bem rapidinho, só para ilustrar. Paciente masculino, 42 anos, tinha 2 cirurgias prévias no quadril, uma aos 7, outra aos 12 anos. Ele refere que sempre claudicou, tá? E ele negava outras comorbidades. Esse era o exame dele, um paciente que tem um quadril, um fêmur proximal varo, né, com uma broca quebrada no meio do canal, né, mais para posterior, um quadril displásico e varo. Nesses casos, doutor Pina, doutor Giordano, quem quiser comentar, vocês mesmo assim iriam para um acesso, vocês acham que é possível fazer pelo acesso anterior ou já prevendo alguma intercorrência para remover aquela broca ali, vocês partiriam para alguma outra abordagem? Doutor Giordano, o senhor permite eu começar? Acho que o Giordano está em mudo aí. Pode, vai lá, Fernandinho, fica à vontade. Foi o que eu falei, ainda não me sinto à vontade de iniciar um acesso anterior, né, com um caso desse. Eu ainda acho que, se eu achar que eu preciso trabalhar um pouco melhor o acetábulo, né, se eu acho que eu vou ter dificuldade femoral, e a gente vê sinais de batalha aí, né, broca quebrada, varo, dismetria, né, talvez eu preferiria ainda fazer o acesso posterior. Quem sabe um dia, né, você vê aí, talvez até uma retroversão femoral, né? Então eu acho que eu teria dificuldade, eu não seria, o canal parece até um pouco obliterado, né? Eu não teria essa ousadia ainda. Bom, eu acho que é viável, Renato. Eu acho que é viável. O fêmur, ele realmente tem uma deformidade e, como o Fernando falou também, o canal femoral provavelmente ele não está normal, ele não está livre comparativamente ao que se esperaria, mas é viável sim, obviamente que usando alguns cuidados. Eu não sei se você vai ter tempo de mostrar o próximo caso que eu te mandei, mas se tiver, um caso complementa o outro, né? Porque foi um caso que já tinha uma deformidade no fêmur também, que eu fiz o acesso anterior, e aí aconteceu uma complicação, uma fratura periprotética. Mas respondendo direto... Tá, não, pode concluir esse, desculpa. E aí a gente passa depois para o próximo. Tá, então, mas eu diria para você que sim. O cuidado que eu teria era entrar com uma haste cimentada, uma haste mais fina, para poder efetivamente minimizar o risco de fratura do fêmur na manipulação, na preparação. Eu acabei optando por acabei fazendo o Pina me ajudou nessa cirurgia, eu acabei fazendo por via posterior esse caso, e a broca ela estava mais posterior, a gente acabou usando essa haste metafisária e o caso acabou ficando bem. Acho que a meta é uma ótima... Oi. Giordano, em que momento que você se preocupa que quebra o fêmur? Quando eu ouço rachar, Contreras. Quando eu ouço não, querido. Em que momento da cirurgia que você se preocupa? É na fresagem? É na introdução da prótese? É na rotação? Na hora que você abaixa a mesa? Em que momento da cirurgia
E que momento da cirurgia para você é crucial que você fala assim, cuidado que aqui pode quebrar? Excelente pergunta, Contreiras, excelente. Posso passar Respondendo o caso? diretamente à tua pergunta, eu acho que o momento são todos. Você tem que ter cuidado quando você tem uma deformidade maior do canal ou um fêmur mais fino, com cortical bem fina, você tem que se preocupar em todos os momentos, desde da rotação do fêmur, para você poder baixar e botar a mesa, botar o pé do paciente no chão, até a própria manipulação, a raspagem e colocação da prótese definitiva. Todos. O mais crítico acaba sendo na preparação, Contreiras, mas respondendo a tua pergunta, todos esses momentos eu fico bastante atento. Você acha que tem mais risco de fratura intraoperatória do que na via posterior? Depende. Assim, eu vou falar porque a literatura mostra. A literatura mostra que sim, né? Mas desde que você não entenda essas peculiaridades. Então, por exemplo, você sabendo que vai manipular um fêmur mais crítico, né? Você ter a opção de usar uma haste cimentada, uma haste mais fina, né? Fazer uma artroplastia total do quadril híbrida, você consegue prevenir ou acabar com esse tipo de problema. Mas a literatura mostra que um dos problemas do acesso anterior, comparando aos outros, é maior chance de fratura do fêmur, intraoperatoriamente. Existem trabalhos mostrando isso. Tá. E óbvio então, que depende da experiência, né, Contreiras? Tá, então deixa eu entender. Então, para você diminuir na curva de aprendizado, tá? Para você diminuir a chance de fratura do fêmur, na tua curva de aprendizado, seria uma boa conduta você iniciar as primeiras cirurgias com a haste cimentada e não com a haste não cimentada. Perfeito. É isso? Com certeza. Eu acho assim, para quem está começando, Contreiras, mensagem que eu faço, que eu passo, não comece por os casos mais complexos, começa por um caso mais simples, né? Uma artrose mais simples, sem grandes deformidades, uma fratura do colo do fêmur, que a anatomia acaba não estando tão distorcida, eu acho que é uma ótima indicação, na minha concepção, para começar. Sem displasia. Agora, quando você já começar a se sentir mais confiante para encarar esses casos, com deformidade do fêmur, estoque ósseo pior, tenha esse cuidado. Entre sempre com a haste cimentada e planeje para fazer uma haste cimentada, uma prótese híbrida. Entendi. Doutor Giordano, eu comentei ali de passar o próximo caso, que era justamente sobre isso que vocês estão comentando. O senhor quer conduzir esse caso? Eu posso falar. Jordano, é o Pina Pai. Doutor Pina. Tudo bem? Satisfação grande. Parabéns pelo evento aí. É o seguinte, eu acho que uma coisa importante que o Contreiras perguntou sobre fratura intraoperatória, eu acho que você tem que levar em consideração a qualidade óssea, isso é o mais importante, né? As fraturas que eu tive intraoperatória foram em pacientes com artrite reumatoide, com osteoporose, com esse grau de qualidade óssea que eu vi nesse paciente, eu acho quase que impossível, a não ser que você faça uma manobra muito intempestiva para fraturar o fêmur, né? A pergunta, Pina, foi na curva de aprendizado, né? Não, tá bem, tá ok. Fala, Giordano. Não, é perfeito, doutor Pina. É isso. Assim, esses casos críticos que o senhor está falando, que está se referindo, o risco de fratura acontece com qualquer acesso. Não é porque a pessoa vai fazer o poste lateral que acha que não vai ter risco de quebrar também. Se não tomar alguns cuidados, quebra também. Mas o anterior, por a gente ter que manipular mais, tem que realmente ter mais cuidado. E cuidado em todas as etapas, Contreiras, né? Desde da osteotomia in situ, até o posicionamento do fêmur, até a raspagem e colocação da prótese definitiva. Bom, eu queria dizer, uma grande honra, né, estar meu pai aqui debatendo com a gente. Me mudei para Florianópolis, está ativo na sociedade catarinense, né? Deixa eu falar só um segundinho. Ô, Contreiras, eu sou muito agradecido a você. Eu estive, se não me engano, 2 vezes aí no Floripa Hip, não é isso? Isso. Você que me levou aí,
Eu tive 2 vezes aí e lamento muito vocês terem roubado meu filho, mas é muito prazer. Deixei muitos amigos aí em Floripa e acabou que meu filho foi para aí, tá bom? Te agradeço muito por tudo que você fez pela gente, pela família Pina Cabral. É um grande agradecimento. Agora mais um motivo para você vir comer ostra com a gente aqui. Tem que chamar o Jordano, hein, pô? Senão ele vai brigar. Nem fala. Lá no Água. Obrigado, doutor Pina, obrigado, doutor Contreras. Infelizmente, a gente está com uma hora meio adiantada, o doutor Jordano vai comentar esse casinho só para a gente concluir, então. Aqui, eu queria só fazer um comentário, porque eu vi que o meu irmão, o Vincenzo, ele fez um comentário no chat, e eu concordo, Bantar, com certeza. Eu acho que visitar as pessoas que estão fazendo, conversar, discutir a técnica, ver, isso aí é fundamental, faz toda a diferença, né? E a gente lá no HFAG está de portas abertas para receber quem tiver interesse aí no acesso anterior. E aproveitar que o Vincenzo fez um comentário e o confrontar com o comentário do Contreras. Contreras, eu tive a oportunidade de aprender fratura da pelve e acetábulo, não em São Paulo, mas com o meu irmão aqui, com o Vincenzo, que eu acho que ele dispensa apresentações nesse mistério. Então, com certeza, melhor professor eu não podia ter. Mas vamos lá. Esse caso é um caso interessante, porque meio que continua com a discussão do anterior. É uma mulher, 67 anos, com dor no quadril esquerdo, uma doença articular degenerativa, e estava... Tinha tido um histórico de uma fratura do fêmur na infância e adolescência e foi tratada de forma não cirúrgica e consolidou a fratura naturalmente, mas ela viveu e ela já tinha uma displasia do quadril. Então essa é a imagem, Fernandinho, eu fiz uma AMES nela, né? Mas eu queria que você me dissesse, né, com a tua experiência já, o que você acha que os cuidados que eu deveria ter para essa AMES aí, que eventualmente talvez eu não tenha tido? O que te preocuparia? Fiz uma AMES do lado esquerdo. Amigo, eu acho que você sabe, eu fiz um trabalho sobre a anteversão femoral, a torção femoral, né? E o nosso olhar biomecânico, ele muda, né? Depois que você começa a calcular todos esses ângulos e tem essa preocupação, né? Então, é um quadril displásico que já de cara eu vejo que tem alteração na torção femoral. Então, assim, o acetábulo, eu não estou nem muito preocupado. Eu até falei na minha apresentação que eu teria maiores preocupações com o acetábulo de fazer, mas nesse caso não está nem me incomodando. Está me incomodando essa alteração da torção, que me parece que não está ideal. Então, parece um colo valgo com alteração na torção. Talvez você fosse ter maior dificuldade na fresagem do canal, no posicionamento dessa prótese. Ela é uma prótese que ela é retangular, talvez se tivesse alguma complicação relacionada a isso, né, o componente femoral. Faria AMES, Fernandinho, ou faria pós-lateral? Olha, amigo, eu acho que hoje em dia eu ia tentar AMES, mas gostei muito dessa colocação em relação à cimentação, a fazer uma menor pressão, porque a fresagem por si só também você já pode ter uma fratura periprotética, mas como a gente gosta de impactar bem esse componente, talvez eu tivesse alguma preocupação sim, né? Eu não estou me lembrando qual a idade do paciente agora, claro que... 57. Talvez... Eu acho que eu faria uma AMES sim, mas entraria preocupado com essa antiversão, de não fazer muita força, né? E talvez né, parece que está alterado demais a torção, e aí cimentaria. Eu tentaria, sim, eu tentaria. Eu tenho mais medo, talvez, do componente acetabular nas displasias, mas nesse caso não, eu ficaria mais preocupado com o fêmur. Renato, vai passando, porque eu acho que a gente está com o tempo meio que esgotado, né? Mas bota aí. Aí a gente fez a AMES, e olha o que aconteceu. Uma fratura intraoperatória, né? Volta a imagem, Renato. É claro que tinha um problema de torção, porque displasia, mas você veja que pela fratura, eu não tenho como apontar, porque quem está apresentando é o Renato. Nesse longo eixo, olha aí, aonde a seta do Renato está, tem uma deformidade. Tinha uma deformidade aí, tá vendo? Era um fêmur valgo, então tinha uma deformidade significativa, que essa imagem talvez não esteja mostrando. E aí, a radiografia da pelve, que eu planejei, você veja que não pegou a deformidade, está vendo aqui do lado direito, a radiografia da pelve? E a gente faz o planejamento, porque o Renato não botou a imagem do planejamento, né, Renato? Eu mandei também. Mas o planejamento, a gente não faz, a gente faz o planejamento em cima dessa imagem da pelve. E aí, a gente não planejou com a deformidade.
E foi o que aconteceu. Passa para a próxima, Renato. Durante a fresagem foi tudo bem, mas na hora da colocação, Contreiras, na hora que eu fui botar a prótese definitiva, né, a gente sentiu aquele estalo que nenhum cirurgião consegue se esquecer. Né, porque é dramático, né? Quando a gente está terminando a cirurgia, está correndo tudo bem, todo mundo bastante satisfeito, tu dá aquela batidinha final e quebra, e você sente que a prótese entra mais fácil. Aí é isso, né? O que a gente faz? A gente alarga um pouco a abordagem, fez a redução parece que ficou também com a deformidade, mas a redução é uma redução anatômica para ela, porque ficou o foco fraturário completamente fechado, então foi redução anatômica, a gente fez a aramagem e colocou a prótese, né, de acordo com um press-fit que consideramos excelente, tá? E deu um bom press-fit. Esse é o pós-operatório imediato. 2 problemas aí, Fernandinho, que eu vejo. O planejamento inicial, que a gente não considerou a deformidade, a radiografia, e segundo, era um caso, Contreiras, que talvez valesse a pena eu ter cimentado. Eu me arrependi de não ter cimentado. 67 anos, poderia fazer uma prótese híbrida, ia ficar ótimo. E tenho certeza, se eu cimentasse, não teria fratura intraoperatória. E aí, isso aí, já com 3 meses de pós-operatório, fratura consolidada, paciente andando sem apoio, né, e com Harris hip totalmente normal, sem dor a paciente na marcha, né? Ainda não tem uma marcha completamente liberada, mas ela anda no Harris hip, aquela coisa de 6 quadras, ela consegue andar, então ela perde ponto nisso também um pouquinho na mobilidade. Mas o resultado final acabou ficando bastante satisfatório. Mas olha só como é que era a deformidade original, na radiografia da direita aqui, ó. Concorda com essas ponderações, Fernandinho? Que eu acho que poderia a gente ter levado mais em consideração isso? Ah, sim. Muita deformidade femoral, né? É isso. Não sei se o doutor Pina quer fazer algum comentário, Contreiras, para a gente também finalizar. Não sei se mais alguém também quer comentar. Talvez nesse caso, Jordano, talvez nesse caso não seria ideal também usando uma prótese metafisária para fugir da lesão que tinha no fêmur? Com certeza, doutor Pina, poderia. A gente poderia usar uma prótese metafisária, né? Usar uma meta, por exemplo. Acho que seria uma boa opção e também fácil pelo acesso anterior. Seria uma opção, sim. Aham. Então, obrigado pela participação de todos. A gente passou bem do que a gente tinha programado, mas foi uma discussão muito boa. Certamente iria longe. Gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente aos nossos 2 palestrantes, né, o Dr. Marcos Giordano, um pioneiro nessa técnica no Brasil, e o Dr. Pina, que está desbravando aqui em Santa Catarina, e a gente está, aos poucos, a gente está se tornando mais habituado com essa técnica, mudando. É difícil, às vezes, tu entender o posicionamento acetabular, mas aos pouquinhos a gente vai vendo que a coisa vai ficando mais fácil. Dr. Funchal, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final antes da gente encerrar, como diretor científico da SBOT Santa Catarina? Não, primeiro, dar os parabéns a todos vocês, né? Esse é o nosso primeiro curso de educação continuada, privilegiando ao especialista, que nós achamos, até por uma questão da solicitação dos nossos sócios, né, que, na verdade, essa vertente nunca era tratada, e esse curso eu acho que ele foi, como primeiro e pioneiro, muito bom, que mostrou, na verdade, uma questão bastante específica. Mas só para você ter uma ideia, Renato, nós tivemos 47 pessoas presentes num tema tão específico que havia anterior, né? Docteur Jordan, j'ai habité à Lyon, je suis à cirurgie de genou, parce que j'ai vu à tout le moment Dr. Bonin, sem brincadeira, eu vi o Dr. Bonin fazer a via anterior, apesar dele ser cirurgião de joelho e eu também, né, no período que eu estive na França, eu também vi e achei bastante interessante, apesar de eu não ser cirurgião do quadril, né, mas eu acho que é sempre muito bom o ortopedista, de uma forma geral, ter os seus conhecimentos. Como eu falei para vocês, tivemos 47 pessoas aqui, desde residentes até cirurgiões de outra especialidade, participando para ver como foi rica a participação de vocês. Obviamente, a gente é obrigado a agradecer
aos nossos apoiadores, né? Não obrigado, mas a gente quer agradecer, né? Porque de verdade sem eles esse evento aqui não estaria acontecendo, né? Então, primeiramente ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Bahia Sul, que nos facilitou aí com essa plataforma Zoom para receber até 300 pessoas, né? Nós temos essa possibilidade. Ao patrocínio da Médica, né? Que é uma empresa de material cirúrgico, representante da Smith Nephew. A Hospitalia, que é já um participante da ortopedia aqui de Santa Catarina, sempre nos apoiando, né? Então, esses 3 apoiadores foram fundamentais para vocês poderem fazer essa reunião, então a gente quer agradecer. Eu quero agradecer também em nome do presidente Henrique Eisenberg, que teve que sair, mas dizer que foi um prazer para nós poder contar com vocês. As aulas realmente foram muito boas. E veja, a gente, para isso, a gente teria que presenteá-los, né? Mas como nós estamos numa reunião virtual, o presente vai ter que ser virtual para vocês também, né? Então, espero que vocês gostem, né? Vocês vão receber aí do Dr. Locks, o que hoje é muito tá na moda, né? Os retratos animados, e cada um de vocês então foi animado com um retrato, né? Vocês vão receber no WhatsApp de vocês o retrato de cada um. Espero que represente a beleza que cada um de vocês tem. Tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado. É um prazer imenso ter a presença de vocês, né? Porque de verdade a SBOT Santa Catarina ela quer se fortalecer ao máximo possível, e tendo a presença de pessoas como vocês, com certeza absoluta, nós vamos crescer. Obrigado. Tem uma Michel. dúvida aí. Esse é o campo do Avaí, né? O estádio, né? Sim, o time da Série B, representando a Série B de Florianópolis. O Vasco vai jogar ano que vem, né? Espero. Ô, Jordano, deixa eu te despedir de você, para não, agradecendo mais uma vez, né, a sua amizade. A única crítica que eu tenho é você não chamar seu irmão para cá. O Vintinhas, eu não sei como é que ele permite isso. Você que agora está vindo para Floripa toda hora, vê se traz o teu irmão, cara. Teu irmão é gênio igual você, não, uma pessoa excelente. E surfista, eu acho, né? Então, traz ele da próxima vez. Surfista calhorda, Fernando, surfista de bosta. Olha aí, cara, olha aí, rapaz. Que beleza. Vincenzo, bom te ver. Igualmente, bom te ver, bom ver teu pai também. Muito obrigado aí, boas aulas, como eu escrevi. Parabéns à Regional. Parabéns, foi muito bom o evento. Parabéns. Eles têm que ir embora agora, que eles vão comer ostra. É verdade, é verdade. Olha, Fernando, vou te falar, eu acho que a gente escapa da Série B, a gente vai ficar no último dos que ficam. Nossa, os resistentes. Eu acho que a gente fica esse ano. Quantos vascaínos, hein? Quantos vascaínos lá? Tem time pior. Eu queria... Fala, Banta. Pina, não tem nenhum botafoguense aqui. Esses acho que já morreram. O Lúcio está na Alemanha. Só para terminar, que já que está todo mundo aí muito animado, a gente poderia fazer uma última foto, se todo mundo que estiver presente aí na reunião pudesse ligar as suas câmeras. A gente faz uma última foto aí para a gente divulgar o evento, né, da SBOT Santa Catarina, né? E agradecer a todos vocês. Como é que eu faço isso? Obrigado. Estava com a câmera aberta, doutor Pina. O senhor fechou agora. É isso. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo convite. 1, 2, 3. Foi feito. Obrigado, gente. Tchau, pessoal. Queria agradecer. Valeu, obrigado pelo convite.